Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião virtual da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Estamos muito felizes por estarmos aqui reunidos. Agradecemos muito a Deus a oportunidade, com saúde, com muita paz, com muita harmonia. Vou chamar o nosso irmão Cauã para fazer a leitura da nossa página de abertura do trabalho de hoje. Boa noite, irmãos. Vamos ler o livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz. Irmão em perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais, porque descobrem seres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são os próprios. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concentrizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las, em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo, porque se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidade de serviço aos outros. Obrigada, irmão Cauã. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade de vida, de saúde, de estarmos aqui reunidos. Agradecer a equipe de trabalhadores da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão. Agradecer aos nossos mentores particulares. Agradecer a vida. Agradecer o ar que nós estamos respirando. Agradecer o nosso lar, agradecer o nosso alimento. Agradecer a nossa família. Muita gratidão. Gratidão pela vida, por mais esse dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no bem, unidos em pensamentos, que ilumine nossos lares, nossos familiares, nossos irmãos encarnados e desencarnados, nossos irmãos suicidas, os hospitais, os asilos, os presídios, os orfanatos, os nossos irmãos em situação de rua. Ilumine, abençoe a todos nós. Dai-nos força, sabedoria, Senhor, e discernimento. Protege-nos e livra de todas as armadilhas que nós mesmos colocamos em nosso caminho, Pai. Dai-nos força, sabedoria. Ilumine todos, toda a nossa instituição, trabalhadores, ilumine todos os moradores ao redor, ilumine nosso Brasil, ilumine nosso mundo, Senhor. Graças a Deus. Agora, fazer a leitura, vamos agora para a nossa exposição com a nossa irmã Alaine. Ela vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item de 1 a 7, Candeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? E a nossa prece final vai ser com o nosso irmão Manuel Tarouquela. Muita luz e muita paz para todos. Boa noite a todos, meu nome é Alaine e hoje estou aqui para falar um pouquinho de Espiritismo, Evangelho e Jesus com vocês. Hoje a gente vai falar aqui do capítulo 24, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 a 7. É bem interessante os comentários que Kardec tece a respeito desse tema, então vale a pena dar uma lida. Aqui a gente não vai ter esse tempo, mas aqui fica a dica, porque não só esse trecho, mas todo o Evangelho segundo o Espiritismo tem uns comentários incríveis. O nosso tema de hoje é não colocar a candeia embaixo do alqueire. O porquê Jesus falava por parábolas. Então, para a gente começar, quando Jesus falou de não colocar a candeia embaixo do alqueire, esse trecho foi registrado tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Eu vou dar uma lida, tá? Nessas duas passagens, tá? Pra gente começar aqui a pensar a nossa reflexão e fazer o link com o porquê Jesus falava por parábolas, pra gente poder desenvolver melhor, esse raciocínio, ficar bem claro na noite de hoje, essa questão desse simbolismo. Então, vamos lá.
tá no item 1, tá? Lá do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem, a passagem de São Mateus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus escreveu assim. Lá em São Lucas, ele escreve da seguinte maneira. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que entrem e vejam a luz. Pois nada é secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido, de aparecer publicamente, né? Então vamos aqui colocar a imagem como a candeia como uma lamparina iluminada, né? Jesus deixa muito claro para não colocar essa candeia embaixo do alqueire, embaixo da cama, tanto no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas. Ou seja, conhecimento deve ser compartilhado e conhecimento deve estar à vista de todos. Conhecimento, né? A gente pensar nessa candeia, nessa lamparina como a luz do conhecimento. Conhecimento deve estar acessível e deve chegar ao maior número de pessoas, tá? O que não significa que o conhecimento deva ser passado de uma maneira indiscriminada, né? Sem respeitar o nível de consciência de cada ser humano. Aí a gente faz aquele link lá do porquê Jesus falava com parábolas. Porque os discípulos perguntaram para ele por que ele falava com parábolas. Está lá em Mateus, tá? Capítulo 13, versículo 10 ao 15. Em São Mateus, os discípulos perguntam, né, por que ele fala por parábolas. E Jesus é muito claro. Esse trechinho eu vou ler para vocês brevemente, para a gente fazer o link aqui. Por que eles falam por parábolas? Respondeu-lhes Jesus. É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele que, entretanto, que não tem, mesmo que tenha, se lhe tirará. Fala-lhes por parábolas, porque vendo não vê e ouvindo não escutam e não compreendem. Ou seja, aqui Jesus deixa muito claro, tá? Que ele fala por parábolas, por a questão do nível de consciência e de entendimento daquele público, das grandes massas, né? No caso dos discípulos, os discípulos eles já tinham um maior nível, né, de desenvolvimento e de entendimento para entender algumas lições de maneira mais clara, de maneira mais direta. E tanto que, né, se frutificou o trabalho deles, eles escreveram aí, né, as passagens de Jesus, então um conhecimento que reverbera até hoje. E nesse trecho, né, aquele que tem muito mais se lhe será dado, né, e ficará em abundância. Ou seja, aquela pessoa que ela tem um conhecimento, né, que ela tem uma consciência mais desenvolvida, mais ela receberá, mais ela terá acesso, terá o conhecimento em abundância, né. O desenvolvimento sempre vai acontecer de maneira exponencial. Já aquele que não tem a consciência, que tem ainda será retirado. Que isso, como a gente pode, né, trazer esse ensinamento e interpretar? Pela própria evolução dos mundos, né? O mundo evolui e aqui a gente está prova e expiação, passando para a regeneração ainda, né? Que é toda uma questão de processo. E aquele que não abrir a sua consciência, ele será retirado, porque num planeta de regeneração, talvez ele não acompanhe mais e terá que ir para outro planeta, né? Então, assim, tem toda essa questão de níveis de consciência, né? E Jesus deixa isso muito, muito claro, que ele fala por parábolas, porque para aquele público, para aquela massa, é a melhor maneira de passar a lição ali, né? E Kardec, né, no item 4, ele faz essa indagação, nos traz essa indagação, inclusive vale a pena, depois vocês darem uma aprofundada, ler esse item 4. Kardec começa assim: é de causar admiração, diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas.
Eles veem, olha, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto digo, porém, a vós, porque dado foi compreender estes mistérios. Então, aqui, nesses comentários, inclusive, fala sobre a semente. Se você jogar uma semente no solo que não é fértil, ela não vai frutificar. Então, tem que ter uma questão de um bom senso, né? Para compartilhar esse conhecimento, que tudo tem suas fases, e também nos traz a questão do pensamento da compreensão, né? Que tem a humanidade, assim como as pessoas têm infância, juventude e a madureza. E se é necessário acompanhar esses níveis de consciência, esses níveis de maturidade de cada grupo, de cada pessoa. Quando Jesus falava por parábolas, ele trazia ali simbolismos, assim como as bodas das núpcias, a figueira que secou. Ali não estava tudo exatamente, né, exatamente escondido. Ali tinha símbolos que faziam parte, né, da vida daquele povo, que tinham lições ali. As pessoas talvez não tinham uma mentalidade ainda, ou não estavam abertas, né, para enxergar. Também tem essa questão da boa vontade, de enxergar, estar abertas àquilo para enxergar uma verdade. Mas ali tinham lições que podiam ser captadas para aquele público. Então ele, além de, né, nosso guia, modelo, mestre, um grande educador, compartilhava o conhecimento de acordo com o nível e entendimento e de acordo com a linguagem para cada público, né? Compartilhava o conhecimento, colocava a luz a ser compartilhada, mas de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito eficaz, com muito cuidado. Assim também como no Espiritismo, né? A gente vê no ensinamento dos Espíritos que nos revelaram muitas coisas, mas que ainda sempre deixam muito claro que há muito ainda de ser revelado. Mas isso depende do nosso desenvolvimento como sociedade, do nosso preparo e também da nossa abertura de entendimento para esses ensinamentos, né? A medicina tem evoluído, a ciência, muitas coisas vieram à tona, mas ainda tem mistérios, né, que vão ficar assim, ainda serão mistérios, porque talvez para o nosso mundo, para, né, pro que a gente vive aqui no planeta Terra, ainda seja algo avançado demais. E a gente deve respeitar esse tempo também, né? O nosso próprio tempo de maturação, mas que isso não nos impeça de caminhar e de refletir, né? E de absorver também os ensinamentos, assim. Esse capítulo, ele mostra de uma maneira muito bonita como compartilhar conhecimento e trazer à luz, né, a grande sabedoria, não quer dizer trazer informação indiscriminadamente e sem cuidado, né? Se a gente pegar um cachorrinho recém-nascido, abrir os olhos dele e forçar, ele pode ficar cego. Mas se a gente aguardar ele abrir os olhos no tempo dele, correto, ele vai enxergar normalmente. Então a gente tem que aprender também a respeitar o tempo do outro, o nosso próprio tempo, trazer o conhecimento, né, à luz, entender que tem verdades que vão vir à tona, conhecimentos que vão chegar até nós no momento certo, mas também entender que outros ensinamentos, talvez só em outros planos, em outros planetas a gente vai conseguir ter acesso, porque a gente ainda tem muito para evoluir. A gente tem que se apegar à nossa caminhada. Eu acho que é o principal, né? A nossa caminhada ao aqui, ao agora, a fazer da melhor maneira possível. Se a gente trazer essa lição para a nossa pessoalidade, né, para a nossa individualidade, refletir o que a gente tem colocado embaixo da cama, o que a gente tem colocado, né, embaixo do alqueire, que luz é essa que a gente não traz, a nossa própria luz, nosso próprio conhecimento, que pode estar ajudando e estar iluminando outras pessoas. Então, vamos pensar, vamos refletir. O Espiritismo é um grande presente, né? Que tem clareado aí, tem colocado sua luz à disposição através dos espíritos, através de Allan Kardec. Essa doutrina tão bonita, né? Então, vamos refletir sobre essa importante lição.
a noite de hoje, sempre trazendo isso de uma maneira não só com a razão, né, refletindo assim como Kardec pede, mas também trazendo para o coração, recebendo, sentindo isso, que possamos ter uma semana incrível, maravilhosa, que a espiritualidade possa nos abençoar. E é isso. Fiquem com Deus e leiam esse capítulo, que ele é um grande presente. Tchau, tchau. Boa noite, Sala Chico. Chegamos ao final desta reunião pública. Muito felizes com a presença de todos, muito honrados por termos a oportunidade de estarmos mais uma vez estudando o Evangelho, conhecendo as palavras e os ensinamentos de Cristo. Lembramos que nesse momento, todos aqueles que assim desejarem, estejam à vontade para colocar suas águas, para receber através das vibrações positivas, da espiritualidade, através da fluidoterapia, os benefícios que couberem a cada um, né? Que cada um estiver necessitando. Então, coloquem seu copinho, sua garrafinha de água para que sejam beneficiados com os trabalhos da fluidoterapia. Nesse momento, vamos fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga e agradecendo a oportunidade, como já falamos, de estarmos estudando, de estarmos aqui, presentes em Teu nome, Jesus, para que possamos seguir os Teus passos à luz dos Seus ensinamentos, que tenhamos a força e a sabedoria necessária para seguirmos adiante. Pedimos especialmente neste dia, Senhor, para os nossos irmãos menos favorecidos, que têm passado tantas dificuldades, que eles sejam assistidos por cada um que puder encaminhar, doar um pouco do seu tempo, um pouco do agasalho, do alimento, para ajudar aquele irmão que tanto necessita. Mas pedimos acima de tudo, Senhor, para iluminar aqueles que têm o poder de fazer mais. Que eles assim o façam, Senhor. Que tenhamos sabedoria para que possamos ajudar a escolher as pessoas que possam fazer mais pelo bem comum. Que os seus ensinamentos de amor, de caridade, se espalhem por todos os corações, para que todos aqueles que padecem de fome, frio e daquelas doenças que podem ser evitadas, sejam abençoados com a graça da compreensão de que todos somos irmãos em Cristo, em Deus, e que assim devemos tratar do nosso próximo, com respeito, com benevolência, com caridade. Graças a Deus.